Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. A aula de hoje a gente vai fazer o quê? Vamos criar um script para validar a resolução de DNS. Então a intenção, por exemplo, é a gente usar o comando dig para validar isso aqui para a gente. E com isso nós vamos integrar esse script com um software de monitoramento depois. Então a gente vai deixar ele apto para colocar ele para você depois usar aí para fazer monitoramento disso e enviar uma notificação caso essa resolução não esteja funcionando dentro da rede. Então, esse script vai validar se a resolução do DNS está ok dentro da rede, tá? E com isso você vai saber se o DNS está funcionando, tá? Como é que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, a dig google.com.br, ele faz um teste para saber qual é o endereço do Google, para saber se a resolução está funcionando legal. Então, nesse caso aqui, ele me informa aqui, ó, na parte superior, que a resolução ocorreu sem erros. Então, tá certinho, funcionando, tá? No comando dig, a gente pode passar, por exemplo, assim, ó, eu quero que resolver a partir do DNS 8.8.8. Então, eu quero saber a partir do DNS 8.8.8 qual é o endereçamento aí do Google, para saber se eu estou conseguindo resolver o google.com.br, essa resolução desse nome, através desse endereço IP aqui, desse DNS que seria 8.8.8, que é do próprio Google aqui, mas é só um exemplo, tá? E aí, ó, eu consigo fazer isso. Então, esse seria um outro ponto a ser notado, tá? Então, vamos, por exemplo, 8.8.4.4 consegue também. Se eu pegar aqui, por exemplo, o meu roteador, 192.168.99.1, também consigo resolver, beleza? Então é dessa maneira que eu consigo testar. Então você pode criar um script e esse script passe como parâmetro qual vai ser o servidor DNS que você vai testar e qual vai ser o site, o domínio que você vai querer fazer esse teste aí. Legal? Então, primeira coisa, vamos criar aí um script em shell para fazer isso. Então, se você não tiver o vim, apt install vim aí, tá? Se você não tiver o dig instalado, vai precisar ter DNS utils, tá? Instala aí. Eu estou usando o Ubuntu aqui, tá? O Ubuntu Debian é isso. Então, vim dns.sh vai ser o nosso nome do nosso script. Vim, abre, ele vai abrir como se fosse um novo arquivo, né? Embaixo ele demonstra aqui que não, que é um novo arquivo que ele não existe no sistema ainda. Então, vou apertar o id insert para fazer inserir, editar esse arquivo. Aí eu vou colocar aqui o jogo da velha, a parte superior, bin /bash. Então aqui eu estou dizendo que eu quero o interpretador de comandos do shell, o bash, tá? Vamos usar o bash aí. Eu posso, por exemplo, salvar aqui, ó, né? Salvei, né? E aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou criar um script bem simples. Sempre aperta o i para entrar no modo de inserção e ESC aqui para você sair do modo de inserção, tá? Então, ó, i para você inserir e ESC para sair. Para sair do arquivo, é ESC wq para sair e salvar. Se você quiser fazer alteração no arquivo e não quiser salvar, ESC q exclamação, tá? Ele sai do arquivo e não salva as alterações que você fez. A versão aqui, ou autor, ou descrever, né? A descrição aqui do que se trata esse script, tá? Valida a resolução de DNS na rede, tá? Aí pode fazer um contexto um pouco maior depois ali explicando, né? Como é que funciona o script, né? Quantos parâmetros ele precisa e por aí vai, tá? Aqui você pode colocar o autor, tá? Vou colocar aqui, ó, Evandro José Zipf, você coloca aí como você achar mais interessante, beleza? Começando, então a gente vai fazer o quê? Antes de criar aqui, ó, s2.wq, salvou, legal, vamos testar aqui como é que a gente quer. Testa aqui no terminal antes, ó. Diga então, arroba, né, o endereço IP,
Então eu vou pegar aqui o do Google como exemplo, ou posso pegar também aqui o meu interno aqui, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, google.com.br, ok? Aqui, como é que eu faço para validar? Então eu tenho que validar baseado nisso aqui, né? Porque é aqui que me demonstra se está com erro ou não, né? Aí então a gente pode usar o grep, por exemplo, pipe grep error, por exemplo, né? Ou seja, agora eu consegui encontrar a palavra error aqui, ou no error, você pode colocar assim, né? Ou seja, então eu sei se está mostrando para mim, se eu estou fazendo a resolução pipe e eu encontrei dentro dessa resolução, que seria isso aqui, né? Tudo isso aqui, certo? Eu encontrei dentro dessa resolução o status no error. Significa o quê? Que a resolução ocorreu com sucesso. Caso contrário, não. Então aí no Bash eu posso fazer o seguinte, ó. Bem simples, eu posso fazer aqui. Se ocorreu tudo com sucesso, posso fazer aqui, ó. EE. Escreva OK. Se não deu certo, algum problema, ou seja, eu não encontrei a palavra no error, né? Então significa que deu problema, que aconteceu algum problema. Escreva falha. Ok? E aqui que ele faz, ó, retornou para mim, ok. Vamos testar um endereço que não existe. Né? Vamos testar isso aqui, ó. Sei lá. Assim, falha. Anda, retornou falha. Não consegui resolver. Beleza? Então pode acontecer também de eu ter um problema de não estar conseguindo, de timeout, por exemplo, eu não estou com conexão para a internet. Tá? Nesse caso eu tenho conexão. Mas se eu não tiver conexão com a internet vai falhando, o resultado vai ser outro. Quer ver? Então vamos fazer assim, eu vou fechar a porta aqui, eu vou criar uma regra de falha para fechar a porta UDP53, que é a consulta de DNS, tá? Só para nós fazer um teste aqui, ó. Output, eu vou testar. "-p, UDP, - deport, 53, - j drop", né? Então eu não quero ter mais resolução de DNS. Então só para teste. Então se eu tentar aqui, por exemplo, ó, vamos testar aqui um ping, por exemplo, ó, bem, ó, tô com falha. Se eu dig google.com.br, ó o que acontece. Tá vendo? Ó, timeout. Tô com problema na resolução, né? Ó, beleza. Só que demorou bastante, né, para fazer esse teste aqui. Então eu posso usar um parâmetro aqui no dig, por exemplo, que é o mais time, que é igual a 2, por exemplo, para ele demorar somente 2 segundos para testar isso aqui para nós, né? Senão ele fica demorando demais. Aí, ó. Beleza? Ele foi mais rápido, né? Então, se eu fazer assim, por exemplo, mais rápido. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, time na frente para você ver, ó. E ele está tentando 3 vezes, né? Ó. Então, ele demora 1 segundo a cada tentativa. Então, para isso, eu também posso usar aqui o mais try igual. Eu só quero no máximo uma tentativa. Ó, tá vendo? Então, ele tentou uma vez em 1 segundo só. Então, ele só valida uma vez. Tá? Se eu quiser aqui, ó, 2 vezes, ele vai 2 vezes. Beleza? Então, esses são os parâmetros. Eu quero uma vez só porque eu quero que seja rápido. Porque eu não quero que ele fique perdendo tempo consultando. Porque quando a gente colocar isso no software de monitoramento, lá no software a gente vai falar para ele que quer que fique tentando isso a cada 1 segundo. Ou, desculpa, ou a cada 1 minuto, ou enfim, o tempo que a gente pré-definir na coleta. Quando a gente definiu isso, a gente pode depois criar uma notificação baseada nas 3 últimas coletas e aí gera uma notificação. Então, eu quero que essa primeira
notificação aqui seja, essa primeira validação seja rápida e ele não fique perdendo tempo, porque ele vai testar 3 vezes, né? Então, se nas 3 vezes ele testar e não conseguir, né? Ele tá com problema, beleza? Então, você pode também colocar aqui 2 segundos. Mas isso aqui só vai acontecer se você não tiver acesso à internet, daí, tá? Então, se ele gerar o timeout aqui, é porque ele não conseguiu conexão com a internet, né? Ele está tentando buscar dentro do... sair para a internet e buscar a resolução e não está conseguindo. Então, aqui no caso, porque é um bloqueio de Fire. Mas é porque eu testei. Mas se eu não tivesse internet, seria a mesma coisa. É como se eu não conseguisse sair, tá? Entendemos isso, então a gente vai agora para, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Vou deixar parado ainda, ó, e vamos testar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ó, ele vai. Observe que eu não passei os parâmetros, né? Olha o tempo que ele demora para validar isso, para validação em si, né? Ó, falha. Demorou bastante, né? Então, mas eu não quero que ele fique demorando todo esse tempo. E aí eu posso passar aqui o MyTimes igual a no máximo 2 segundos ou no máximo 1 segundo. Aí você escolhe, depois você pode parametrizar aí conforme a sua necessidade. E aqui no máximo uma tentativa, tá? Mas posso colocar aqui 2 tentativas também. Não tem esse arroba aqui, ó. Espera aí, opa. Não é times, é time, tá? É time. E aí ele vai demorar 2 segundos e cai fora, tá vendo? Tá, deixa eu só diminuir um pouquinho a tela, senão ele vai ficar ali, você não vai perceber, ó. Falha. Então agora eu vou liberar aqui a regra, né? Então, ó. Vou liberar aqui a regra. Colocar um D aqui para deletar essa regra aqui agora, ó, de drop. O I é para inserir a regra, o D é para deletar. A regra é a mesma, só muda isso aqui para inserir ou não, ó. Deletei e agora eu volto a ter resolução. Falha. Mas é porque eu tô com esse domínio aqui, né? Aí vamos mudar aqui agora, por exemplo, sei lá, terra.com.br. Ok. Beleza, retornou ok. Tá vendo que retornou essa informação aqui, ó, esse texto aqui? Eu não quero trazer isso no script, eu quero trazer só ok ou falha. Então, aqui no bash eu posso fazer isso aqui, ó. Redirecionar para /dev null, né? Então, não me importa o retorno aqui, eu só quero fazer isso, ó. Quando falha. E aqui, deixa eu fazer aqui mais uma vez, o wall.com.br, né? Falha. Mas por que que tá gerando falha? Dig wall.com.br. Tô com problema na resolução? Ainda não. Deveria estar ok. Será que é porque eu coloquei o dev null? Ok, ok. Então acho que eu tenho que direcionar a primeira saída a /dev null. Não. Por que será que ele não está deixando a segunda saída? Ok, mas também não direcionou. Ué. Então, é porque eu coloquei errado aqui, ó. Na verdade, não é aqui, né? E sim, eu tenho que fazer depois do comando aqui, ó. Porque essa parte aqui que faz o envio do erro, né? Do retorno. Dev null. Tá? Ok, agora deu certo. Então vamos fazer aqui, por exemplo. Né? Falha, tá? Então só para você entender e ficar claro, é que como o retorno sai desse comando, né? Eu tenho que fazer esse redirecionamento. Falando assim, eu quero que qualquer retorno, né,
que venha do terminal na saída, né, para o terminal, seja enviado para /dash/null. No Linux isso é como se não enviasse para lugar nenhum, entendeu? Só para realmente não mostrar. E aí eu tenho dessa maneira aqui, ó. Ok? Falha ou o terra.com.br. Ok. Beleza? Então vamos também fazer o teste agora, fechando a resolução, né? E terra, falha, né? Se eu colocar um endereço que não existe, tem que gerar falha também. Beleza. É isso que a gente quer, né? Então, se eu não tiver acesso à internet, também ele vai gerar falha pra gente aí. Legal, né? Certo? Então, vamos lá. Sabemos disso, a gente já tem o comando completo aqui para a gente fazer o script. Então, eu só tenho que pegar isso aqui agora e colocar para dentro do script, né? E só que a gente vai melhorar algumas coisas. Então, vim aqui, dns.sh. Vou colocar aqui o comando, né? E aqui eu vou colocar, quando for ok, 1 e quando tiver falha, 0, tá? Isso fica mais interessante para gerar gráfico, para gerar notificação de triggers, de software de monitoramento, fica mais fácil para fazer assim. Então, 0, 1. Então, 1 tá ok, 0 é falha, beleza? Então, temos aqui o script. Porém, também temos alguns detalhes aqui. Que é o que? Eu preciso... eu quero mudar às vezes, eu quero ter a opção de mudar isso aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso colocar $1. E aqui no endereço, o site que eu vou fazer o teste, ou o domínio, né, no caso, $2. Então eu estou falando pro shell que eu quero passar isso como parâmetro na hora de executar o script, né? Que seria isso aqui, só para você entender, s2.wq. Você vai ter que passar aqui, ó. Para executar esse script, ele precisa ter permissão de execução. Então, ó, chmod mais x dns. Estou falando pro que eu quero que esse arquivo, esse script tenha permissão de execução, ou seja, ele possa executar, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó, /dns.ch. Se eu fazer só assim, eu tenho um problema, ele vai dizer que não encontrou, vai gerar erro, tá? Então eu sou obrigado aqui agora a passar os parâmetros, que seria, por exemplo, ó, 192, que é o endereço de DNS, 128.99.1, e aqui é o endereço de resolução, ok? Ó, retornou 1, beleza. Se eu colocar um domínio que não existe, 0, beleza? Exatamente isso aqui que eu preciso. Legal? Então, para melhorar isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui obrigando o usuário a passar essa informação, né? Ele precisa que o usuário que executar o script, ou quem executar o script, né, passe esses dois parâmetros, o endereço IP e o nome do domínio. Para fazer isso, eu posso colocar uma condição aqui, ó. Eu vou colocar essa condição. Essa condição aqui, ó. Vou colocar um comentário, ó, precisa passar exatamente dois parâmetros. Então, se essa variável aqui, esse parâmetro posicional aqui no bash, que é o dólar e o jogo da velha, enfim, ele verifica a quantidade de parâmetros que eu estou passando ali na hora do script, tá? Então, se essa quantidade de parâmetros for diferente de 2, tá? Esse "-e" aqui significa, "-ne" significa diferente de 2, informe para o usuário, ó, informe somente ou pelo menos dois parâmetros, ou somente dois parâmetros, né? Que seria a resolução. E aqui poderia colocar uma mensagem ainda, né? Por exemplo, exemplo aqui para execução do script, né? Exemplo, né?
ponto barra DNS, né? Ponto barra DNS, ponto SH, IP do servidor DNS, né? E domínio.com.br. Beleza? Então informa para o usuário como é que ele tem que executar, quer ver? Ó? Então se eu não passar nada aqui agora, que nem eu fiz, ó, por exemplo, se eu só executar o script, ó, informe somente dois parâmetros. Exemplo. Legal? Aí eu estou informando para ele que ele tem que fazer exatamente isso aqui, tá? E aí eu tenho que passando aqui os parâmetros, vamos colocar aqui, ó. E o domínio, ó, executa normal. Se eu errar, executa normal. Também se eu passar só um parâmetro, ele vai falar para mim, ó, ponto 1, ó, né, informe somente dois parâmetros, que é o IP do servidor DNS e o domínio. Tem um exemplo embaixo, assim fica fácil para o usuário entender como executar, ok? PIN DNS e tá aí. Beleza? Então a gente já tem aqui um script que faz essa checagem, né? Ele faz essa checagem de DNS. Outra coisa também que seria interessante a gente colocar aqui embaixo seria validar se existe o comando dig instalado, tá? No sistema para executar. Se não tiver o comando dig, ele encerra o script. Então vamos colocar aqui embaixo. Vou já colocar para você aqui e vai verificar. Então ele vai verificar aqui nesse caso, se o comando dig não existir, né? Ele vai falar o quê? Então echo dig não instalado, tá? Esse comando aqui vai fazer a verificação. Quer ver? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um dig 2 aqui, ó, só para você ver, ó. Vou passar os parâmetros, né? Ó, vou testar. Ó, comando dig não instalado. Instale o pacote dig. E aí aqui, ó. Isso aqui também é só uma questão de se você quiser fazer e etc, né? Então eu vou deixar aqui o dig está instalado, ó. Aí eu consigo fazer, tá vendo? E aqui eu coloco a configuração. Ok? Beleza? Então tá aqui, ó. Temos aí um script aí para validar o DNS, tá? A resolução de DNS. E aí na próxima aula a gente vai colocar aí dentro do software de monitoramento. Beleza? Queria mostrar isso aí para vocês, como construir isso, como é que eu faço esses scripts, ou como é que eu vou adaptando as coisas. Vamos para a próxima aula.